A última vez que eu trouxe a palavra aqui, eu falei sobre o reino de Deus ser semelhante a algumas coisas, né? E ser semelhante a um homem que encontra um tesouro, né? Eu lembro, quem lembra? Né? Ser igual a um terreno, onde a pessoa daí ele vai e compra esse terreno para que ele fique com aquele tesouro para ele, né? E ontem foi uma benção aqui, queridos. Dancei, pulei com as crianças. Daí de noite eu não conseguia dormir de dor nas pernas. Já não estou tão criança assim, né? Verdade? Porque eles pularam muito. Eu nem pulei igual eles. Foi muito bom, foi muito gostoso. Quem não veio, perdeu, né? Mas, de ontem, como eu não podia dormir, porque minhas pernas doíam, eu comecei a pensar na palavra. Eu falei, Senhor, o que Tu queres trazer para a igreja? E no meu coração foi se enchendo novamente sobre o reino de Deus. E eu quero, como eu já disse, eu não sou uma pregadora, né? Mas eu acho que eu gosto muito de entender e ensinar a palavra de Deus. E nós vamos falar um pouco sobre o reino de Deus. Nós vamos entender que tesouro é esse que o homem encontrou e foi lá, vendeu a casa dele para comprar aquele terreno que havia esse tesouro. O reino de Deus guarda um grande tesouro para mim e para você. Amém? E nós devemos almejar o reino. Nós devemos querer incessantemente o reino de Deus. E a primeira coisa que nós vamos descobrir, nós vamos abrir lá em João, capítulo 18. Amém? Vamos lá. João, capítulo 18. Versículo 36. Aleluias. Jesus agora já está prestes a ser crucificado. E ele está perante Pilatos, uma autoridade em Roma nessa época. E ele fala assim... Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o reino de Deus não está aqui nesse mundo. O reino de Deus não é neste mundo. E naquela época, já naquela época, os judeus esperavam um rei para o mundo deles, porque eles esperavam um rei que fosse lutar e libertar eles do Império Romano, da servidão romana, que ia fazer dos judeus de Israel um grande reino de novo, porque agora eles eram um reino subjugado. Mas Jesus, ele se encontra em frente a Pilatos, ele está preso, porque os judeus falavam assim, que ele falava uma grande heresia, que ele era o rei. Mas eles não esperavam aquele rei. Que tipo de rei você espera de Jesus? Que tipo de reinado e que tipo de reino você está esperando de Jesus? Você está esperando de Jesus o mesmo que os judeus esperavam naquela época? Um rei que vai governar a sua vida neste mundo, de maneira que ele vai te dar carro, casa, maravilhas neste mundo. Aí Jesus, ele vira para Pilatos e fala, escuta aqui, Pilatos, o meu reino não pertence a este mundo. E nós somos servos de um rei que não pertence a esse mundo. Então, portanto, nós não pertencemos a este mundo também. Quem tem Jesus como rei aqui? Então, diga assim, eu não sou deste mundo. O meu reino não pertence a esse mundo.
E muitas vezes, querido, o que o mundo quer fazer, o mundo quer reinar sobre nós. Porque, fala sério, quanto mais passam-se os dias, mais o mundo quer reinar. Quem trabalha 8 horas por dia aqui, o mínimo 8 horas por dia. Isso quando o patrão não fala, dá para você ficar mais um pouquinho? Dá para você vir de sábado? Dá para você vir domingo? É assim ou não é? Não é? Quem precisa de dinheiro aqui? Senão não vive. O mundo está sempre tentando reinar nas nossas vidas. Quando eu era jovem, os jovens vão se identificar comigo agora, meu pai era muito linha dura, e meu pai era linha dura mesmo, entendeu? Nada podia, tudo era não. Tudo era não, 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 não. Até a gente conversou sobre isso hoje, eu e a Fabi. E meu pai era muito linha dura. E eu falava assim, agora só porque eu sou crente, não pode mais, não tem mais diversão? Não tem outra diversão, é só ser crente, ser igreja, 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 igreja. Por quê? Porque meu pai entendia que o mundo já não reinava mais nas nossas vidas. E aí a gente tem que entender isso. Jesus falou o quê? Que o reino dele não é este mundo. Então, se você tem alguma coisa com este mundo, você não faz parte do reino dele. Eu não estou falando de trabalho, não, gente. Eu não estou falando dessas coisas. Mas de outras coisas que o mundo quer reinar. O mundo diz o quê? Que você é o centro de todas as coisas. É assim ou não é no mundo? Você tem que ser feliz a qualquer custo. Você tem que ter o positivismo. Eu posso, tudo que eu posso. Não é? Poder é querer. Ou querer é poder. Você vai ganhar dinheiro a qualquer custo. Você vai crescer a qualquer propósito. E isso são coisas e condições do reino do mundo. Se você não tiver uma casa boa, um carro bom, uma roupa boa, um sapato bom, né? Se você não escovar o cabelo de tal maneira, cortar, pintar de tal maneira. Então são coisas que o reino do mundo quer infligir a nós. Que tipo de reino nós temos? De que tipo de reino nós servimos? E aí, a gente, para entender que o reino de Jesus, que ele é um rei, mas ele não reina sobre este mundo, ele orou da seguinte forma para Deus: Deus, eu não peço que os tire do mundo. Não adianta você orar para Deus tirar você do mundo. Você tem que pedir para Deus te livrar do mal. Ficar pedindo, Deus me livra do mundo, me livra do mundo, Deus mata você, leva você para o céu. Porque a única chance de Deus tirar você, livrar você do mundo, querido, é fazer o quê? Levar você a óbito. Você indo a óbito, você não estará mais neste mundo. Mas você tem que pedir para Deus o quê? Principalmente os jovens, nós adultos também, principalmente nós adultos, nos livra do mal. Ah, nos livra do mal o quê? Do homem assaltante, nos livra do mal, não, de nós mesmos. Nos livra do nosso próprio mal. Porque nós não somos pessoas boazinhas. Nós não somos. A Ofélia, nem vou falar pastora agora, porque se eu pôr pastora fica ruim. Mas a Ofélia, eita mulher ruim da preura, não é? É, porque a essência da Ofélia não é boa. Pisa no meu calo, só Ofélia, para você ver. Não é? Mexe com alguns dos meus, só a Ofélia, para você ver. Não é a essência, mas Jesus fala assim: livra a Ofélia do mal dela.
do seu próprio mal. E também desses maus que nós falamos aí, do homem assaltante, do sanguinário, blá, blá, blá. Mas Deus, Ele fala aqui que o reino dEle não pertence a esse mundo. Mas então, se o reino dEle não pertence a esse mundo, o que eu preciso fazer para ser desse reino? O que eu preciso fazer para ser desse reino? Para ser do mundo, bastou nascer da minha mãe, da pastora Cleide. Certo? Eu nasci neste mundo. É ou não é? Não nasci deste mundo? Então eu nasci da barriga da pastora Cleide, disse ela que foi um parto bem difícil, mas eu nasci neste mundo. Eu não nasci em Marte, eu não nasci em Vênus, eu não nasci em outro lugar, nasci no mundo, na Terra. E para fazer parte do reino de Deus, é preciso o quê? Nascer de novo, de novo em ti. É isso aí. Alguém abra João 3:3 aí para mim. É só voltar um pouquinho para trás. João, capítulo 3. Quem achou? Leia com voz de trovão aí. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo, que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. De novo. Vencedor. Não é? Para ter o reino de Deus, precisa nascer de novo. Porque eu já nasci no mundo. Eu já nasci status mundo. Eu já nasci status mundo. Quando eu nasci, eu já era mundana, porque eu nasci no mundo. Então, agora para eu fazer parte do reino de Deus, eu preciso nascer de novo. Vamos lá, João 3:5. 2 versículos para frente. Jesus responde de novo: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E olha que interessante, quando Jesus fala estas coisas, ele fala a um homem chamado Nicodemos. O que era Nicodemos? Judeu, fariseu, conhecedor da palavra. Quem conhece a palavra de Deus aqui? Você conhece? Então é importante que você saiba que você precisa nascer de novo. Naquele momento, Nicodemos pergunta para Jesus: Jesus, o que eu preciso para me salvar? E Jesus responde: olha, Nicodemos, é preciso renascer. Preciso renascer. Daí Nicodemos falou: e esse homem está com problema, como que eu vou entrar? Já sou grande, como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Mas Jesus estava falando de outra coisa. Ele está falando de água e do Espírito. Ele está falando do batismo, de morrer para o mundo e nascer para Deus. Quem quer fazer parte do reino de Deus aqui? Tem que morrer para o reino do mundo e nascer para o reino de Deus. Não dá para viver o reino do mundo e querer ir para o reino dos céus. Sinto muito. Não vai conseguir. É uma matemática que não fecha. É uma situação que não acontece. Se você serve o reino do mundo, provavelmente você não nasceu de novo. Você está que nem Nicodemos. Ia no templo, conhecia a Bíblia, conhecia a palavra, orava, mas não tinha nascido de novo. É preciso renascer. Eu gosto do nome da igreja, Renascer. Eu gosto, eu acho próprio. Porque se você não renascer,
Nada vai acontecer na sua vida. Não importa quantos anos de crente você tenha, de evangélico, de frequentar uma igreja. Não importa se você passou a vida inteira. Se você não renasceu, não saiu o status do mundo e nasceu para Cristo. Da água do batismo, que os irmãos estão se preparando aí para o batismo, glória a Deus. Porque o batismo é o quê? Morri para o mundo e nasci no Espírito para Deus. Então agora nós somos todos servos de um novo reino. Somos todos do reino de Deus, amém? São todos renascidos aqui? Todos já saíram do status mundo? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que não se servem a dois senhores. Ou a gente serve o mundo. Ele fala de Mamon, o rei do Deus do dinheiro, mas fala sério, o que o mundo serve? É o dinheiro, não é? Por isso que a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E eu nem vou discutir historicamente, uns dizem que a agulha é uma pedra, eu fico pensando logo numa agulha. Daquela com fundo bem fininho, que eu não enxergo mais, que fica a linha passando por fora. Do que um rico entrar no reino dos céus. Eu quero ficar rica. Queridos, eu peço para Deus. Deus, me dá o dom de adquirir riqueza. Mas depois, por outro lado, eu falo assim, Senhor, mas não me dá o dom de perder a salvação. Eu só quero o dom de adquirir riqueza sem perder a minha salvação. Porque a Bíblia fala várias vezes que é mais fácil qualquer coisa acontecer do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o rico coloca o coração na sua riqueza. Não é? Não é que eu não queira ser rica não, queridos. Não é que não é bom ter dinheiro. E não é que Deus não dê dinheiro. Porque tudo gira em torno do dinheiro. Não é verdade? Você não compra um sapato sem dinheiro. Você não compra, nem no brechó. Nem que seja mais barato. Você precisa do dinheiro. Aqui nós precisamos pagar o aluguel. Precisa de dinheiro. Mas o problema é que o que você serve? Qual é o reino que você serve? E ele fala aqui que é preciso nascer de novo. E agora a gente tem que entender, a gente já entendeu que o reino não é deste mundo, que esse tesouro nesse terreno que aquele homem achou, né? Para que a gente adquira, a gente precisa sair do status mundano para entrar no status reino de Deus. E no que consiste esse reino? Alguém abre em Romanos 14, 17 e alguém em 1 Coríntios 4, 20. Vamos lá, Romanos 14, 17. Não, vamos abrir, pastor Fernando. O senhor é uma enciclopédia, pastor. Vamos abrir, vamos fazer a moçada abrir a Bíblia. Romanos 14, 17, 1 Coríntios 4, 20. Quem achou Romanos 14, 17? Então, leia bem alto aí. Amém? O reino do mundo, queridos, consiste em comer, beber, fazer sexo, ter dinheiro, bens materiais. Então, se você é do mundo e não tem essas coisas, você está à parte. Não é? Você está marginalizado. Vocês já entenderam por que existem bairros ricos, bairros de classe média e periferia, né? Eu sou da periferia, né? Por que, queridos, existe isso? Porque o reino do mundo é isso. Quem tem muito, está bem. Quem tem mais ou menos, está ali na média. Quem não tem nada é periferia. E assim, as oportunidades são melhores para quem tem mais. Mas o reino de Deus não é nada dessas coisas.
Glória a Deus por isso. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não está olhando. Poxa, Carlos, tu mora no Capão. Nem está olhando. Oxa, Ofélia, tu mora no Veleiros. Oxa, você mora no Grajaú. Não, Deus, Ele está olhando e fala assim: Carlos, você faz parte do meu reino. Eu faço parte do reino de Deus. Você que mora no Grajaú, mas faz parte do reino de Deus também. O nosso endereço é o céu. E Ele fala que é o Alphaville de Deus, né? Ô, glória. É fichinha mesmo, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Queridos, é justiça. Tudo que nós vemos no mundo é injustiça. É só injustiça. Poucos com muito, muitos sem nada. E Ele fala assim: o meu reino não são essas coisas. O meu reino é paz. Porque eu moro na periferia, queridos, mas eu tenho paz. Meu esposo está desempregado, mas eu estou em paz. Não é? Está ficando até gordinho, olha lá, o Lino está falando. Né? Está vendo? Está desempregado, mas está gordinho, está fortinho. Porque Deus está cuidando de nós, não é? Não é assim? É paz, querido. Glória a Deus. E sabe uma coisa, queridos? Nós nunca tivemos tão bem. Sabe? Não importa se de vez em quando é arroz. Epa, cadê o resto? Ixi, não é? Se não é pão com língua a sua. Não é? Não é? Não faz mal. Sabe por quê? Porque é o tempo que o pastor está orando, crescendo na palavra, buscando ao Senhor. É um tempo que ele não tinha. E a palavra de Deus, a gente vive cantando: se a porta abrir, tu é Deus. Não sei cantar. Se não abrir, tu continua sendo Deus. Se viver é Deus, se morrer é Deus. Mas daí quando acontece alguma coisa, daí a gente está já com os cabelos em pé. Mas o reino de Deus é o quê? Lê aí com voz de trovão, pastor Fernando. Nem precisa ler. Oh, glória a Deus. É alegria, queridos. Hoje de manhã eu estava chorando, daí eu falei: pastor, deixa eu chorar só um pouquinho. Aí eu chorei só um pouquinho, porque eu também sou assim, eu choro só um pouquinho. Aí eu falei: ó, Jesus, eu acabei de chorar. Tu sabes que eu estou triste com essa situação. Mas vem, tu és a minha paz, tu és a minha alegria. Eu não vou me render, Senhor, a nenhum tipo de frustração, a nenhum tipo de depressão, a nenhum tipo que... O que você... Ai, estou deprimido. Está deprimido com o quê? Está amarrado à depressão mesmo. O reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é dinheiro. É paz. Quem faz parte do reino de Deus aqui? Receba a paz do reino de Deus. É certo, queridos, que tem hora que a gente se entristece, não é, Jéssica? Quando a gente perdeu o Tony, a gente se entristeceu. Mas a gente teve paz também, não é verdade, Jé? Porque a gente sabe que vai encontrar com ele lá. Tem horas que a gente se entristece, mas a gente lembra que o reino de Deus, ele é paz. E Deus é justo, é justiça. Então eu não sei pelo que você está passando. Eu não sei. Não... Vou contar um segredo. Não peça a justiça de Deus. Porque quando você peça de justiça de Deus, você fala: Senhor, entra com justiça na vida de fulano. A justiça de Deus vai vir direto em você.
pau em você, power de justiça em você. E se você não estiver reto diante de Deus, sabe, eu gosto de desenho animado, sabe quando cai o raio? Eu amo desenho animado. Então peça misericórdia, porque o reino de Deus continua sendo isso. 1 Coríntios 4:20, um pouquinho para frente. Vamos lá, quem achou aí? Olha, agora esse é sério, hein? Esse é sério, hein? Eu faço parte do reino de Deus. Aí eu sou cheio de blá, 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 blá. O reino de Deus não é blá, blá, blá. O reino de Deus é virtude, vida. O reino de Deus não é assim, olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não é reino de Deus. Isso é reino do mundo. O mundo é assim. O mundo é cheio de conselhinho. Pi, 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 pi. Mas vê se a pessoa vive o conselho que ela dá. O reino de Deus é aqueles que entendem a palavra e andam pela palavra. Isso é reino. É virtude. É poder. Reino de Deus é poder. Poder para quê? Para te mudar. Para me mudar. Porque, queridos, não adianta eu falar para vocês, irmãos, sede pacientes um com o outro. E eu não tenho um pingo de paciência. Não adianta eu falar, vamos amar uns aos outros. E eu furar os seus olhos. Reino de Deus é virtude. Reino de Deus é, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, eu digo de louvor, pensem nessas coisas. Eu vou melhorar isso, amém? Ajam dessa maneira. Porque se ficar só no pensamento, não muda nada. Romanos 12:1, mas renovai-vos pela renovação da vossa mente. Pensa e renova. Isso lá, minha biblioteca, minha Bíblia ambulante. Pensem nessas coisas. Então nós já descobrimos que reino de Deus, o que consiste? O reino de Deus consiste em poder, paz, virtude. Eu quero fazer parte, você quer? Vamos lá. Quem vai herdar? Quem vai herdar? Estou vendo algo muito romântico aqui. Quem vai herdar? Quem? Quem vai herdar esse reino? Jesus, Deus tem um reino. Deve ter mansões celestiais preparadas, ruas de ouro, onde as portas são pérolas gigantes, onde há diamantes, safiras, não sei o que lá. Deus tem um reino poderoso. E quem vai herdar? 1 Coríntios 6. Vamos lá, 1 Coríntios 6, já está aberto. Do versículo 9 ao 10. Amém? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? É uma pergunta. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados,
mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Para quem é o reino? Para quem é lavado, santificado, justificado por Cristo Jesus. Ah, pastora, mas eu não sou sodomita. Glória a Deus. Mas eu não sou efeminada. Glória a Deus. Mas eu não sou roubador. 3 pontinhos, será que não? Toda vez que você pede emprestado, querido, e não devolve, você está fazendo o quê? O quê? Toda vez que você não paga uma conta deliberadamente, você está fazendo o quê? Quando você não paga os seus impostos, o que você está fazendo? Então está dizendo que os roubadores não vão entrar. E ele fala uma lista aqui. Ele fala, os avarentos. Toda vez que você fecha o seu coração para ajudar outra pessoa, você fala assim, imagina, eu vou tirar o que é meu para dar para o outro. Você está sendo o quê? Avarento. Toda vez que você dá o que te sobra na casa do Senhor, você está sendo o quê? Avarento. Toda vez que você nega ajuda a alguém, você está sendo o quê? Então, a gente acha que essa lista não é para nós. Mas a gente tem que parar e passar pela santificação, pela justificação de Cristo. Vamos para outros. 1 Coríntios 15, um pouquinho para frente. Versículo 50. Reino de Deus. Reino de Deus. Eu quero entrar no reino de Deus. Quem pode herdar? E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. E eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Esta carne, este sangue, não podem herdar. Porque esta carne e este sangue foram corrompidos pelo pecado. Então, não adianta você ficar querendo achar que essa grande, apego à carne e o sangue, apego muito a você mesmo, apego muito à sua beleza, apego muito à sua pessoa, apego muito à sua inteligência, porque nem nada, carne e sangue, essas não herdam o reino dos céus. A Bíblia diz que vai ter um mistério. Nós vamos ter um novo corpo. Um corpo transformado, glorificado, santificado em Cristo Jesus. Incorruptível. Porque enquanto nós somos corruptos, e não vem com o papinho que você não é corrupto, porque eu te provo em 1 segundo que você é corrupto. Quem já colou na escola aqui? Não precisa levantar a mão, só pense. Corrompeu. Quem já atravessou um farol vermelho aqui? Corrompeu. Quem já atravessou a faixa no farol vermelho para você? Corrompeu. Quem já mentiu aqui? Não precisa levantar a mão. Está vendo como é fácil provar que nós somos corruptos? Porque o que é corromper? Corromper é você se desviar do caminho da lei. Então, toda vez que você cola, toda vez que você passa o sinal vermelho, toda vez que a lei diz isso e você faz aquilo, você está fazendo o quê? Corrompendo. E a gente vive com o dedo em riste, falando que os políticos são corruptos. Mas nós somos corruptos. Por isso a carne e o sangue não vão herdar.
Queridos, não é uma coisa para a gente ficar pensando. Deus fez eu pensar essa manhã, queridos. Deus fez a minha cabeça pensar. Base de fé cristã, não é base de fé cristã? Refrescou eu. Falou, pensa aí de novo. Se você vai herdar meu reino. Se você está no caminho do reino. E aí, eu quero perguntar para você uma coisa. Quem nos plantou nesse reino? Quem nos chamou para esse reino? Esse é fácil, né? Todos sabem, não é? Vamos ler? Colossenses 1,13. Só um pouquinho para frente. E olha que maravilhoso isso. Eu amo esse versículo, amo muito esse versículo. Porque fala uma verdade tão grande. Se você se deixar renascer em Cristo Jesus, é isso que acontece com você. Ele tira você desse estado de corrupção. E Ele coloca você assim. E Ele nos tirou da potestade das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, da nossa corrupção. Olha, fala assim, eu agradeço, Senhor Jesus. Agradece a Deus aí, igreja, acorda. Acorda, que é uma palavra muito maravilhosa para nós. É bases da fé cristã, mas é maravilhoso relembrar. Não é, pastor? A gente aprendeu lá atrás, a gente precisa relembrar. Jesus transportou você, tirou você das trevas, Juliana. Quão grandes eram as suas trevas. Tirou você, Raisla, das trevas. Quão grandes. Quantos anos você tem, Raisla? 15? Meu, você fala, nossa, 15 anos com grandes trevas, mas eram grandes as trevas. Não importa que está na treva, é grande a treva. E te trouxe para o reino da luz. O reino que é justiça, que é paz, que é alegria e gozo no Espírito Santo. Olha que maravilhoso isso. Agora eu quero que você abra em 1 Tessalonicenses, são trava-línguas. É mais para frente só um pouquinho. Capítulo 2, versículo 12. Para que Jesus fez isso? Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Como você vai andar agora? Como que ele diz aí? Dignamente. Ouviu, adolescentes e jovens? Tem que andar como? Dignamente. Ouviram, adultos? Como que a gente tem que andar? Então, quando você for passar o farol vermelho, você vai pensar quantas vezes? Quando você for burlar alguma lei, quando você for pensar em colar na prova, você vai pensar quantas vezes? Principalmente quem está entrando na faculdade agora, viu, Natália? Oi? Faculdade é o lugar que a gente mais cola na vida. Ó, a Jéssica do teu lado, balançando a cabeça. Nós vamos pensar o quê? Dignamente. Nós vamos pensar assim, ó. Eu estou cansado, mas eu vou estudar mais um pouquinho. Só para que eu não precise colar. Eu estou atrasado, mas eu vou ficar esperando esse farol. Porque a palavra de Deus diz que eu vou me conduzir dignamente. Eu não vou falar palavrão. Por quê? Porque a palavra diz que para eu entrar no reino de Deus, eu tenho que me conduzir dignamente. Amém, igreja? Já estou terminando. Aleluias. Abra Hebreus 12, 28 agora. Um pouquinho para frente. Novo Testamento fala do reino de Deus, né?
12, 28. Lê alguém aí com voz de trovão para mim. Amém? Tem uma tradução que diz assim: com reverência e amor, pelo que, tendo recebido um reino. Quem recebeu o reino de Deus aí? Só eu? Você recebeu o reino de Deus? Você recebeu? Então você tem. Ele diz que esse reino, a Itamara veio e falou aqui, é um reino que não pode ser abalado. Meu, o Brasil está sendo abalado, tá ou não tá? Mas o reino de Deus, quem faz parte do reino de Deus, não está sendo abalado. Amém? Receba essa palavra, querido, você faz parte do reino. O abalo do Brasil, o abalo mundial, não vai abalar você, porque você não faz parte desse reino, você faz parte do reino de Deus. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Você tem servido a Deus agradavelmente? Você tem vindo para a casa do Senhor com alegria? Você tem vindo porque você se agrada em servir ao Senhor? Eu me agradei em servir ao Senhor com as crianças aqui ontem. Eu me agradei em servir ao Senhor no culto do louvor. Me agradei em servir ao Senhor no culto. Me agradei, queridos, eu me agrado em ir lá com a Itamara para a cozinha e cozinhar. Eu me agrado. Fazer o café, né? Os irmãos não se agradam a comer o café, mas eu me agrado em fazer o café. Certo? Eles não se agradaram muito em tomar meu café, mas eu me agradei em fazer o café. Né? Então, queridos, a Bíblia diz que nós devemos fazer o que pelo reino? Reter a graça e servir a Deus agradavelmente e com reverência. Eu quero falar com reverência. O que é reverenciar alguém? O que é reverenciar alguém? Honrar, respeitar. Sirva a Deus com respeito, com honra. Honre a Deus. Quem honra seu esposo, não trai seu esposo. Quem honra sua esposa, não trai sua esposa. Quem honra a Deus, não trai a Deus. A gente costuma falar de Judas, a gente costuma apontar Judas, mas a gente vive traindo Deus, assim como Judas traiu Jesus. Porque a gente trai Jesus e a gente trai Deus por qualquer motivo. Judas traiu por 30 moedas de prata. E nós traímos pelo quê? Fala não, pensa aí. Eu pensei hoje de manhã e fui chorar. E falei, Senhor, me perdoa. Quando eu traio o Senhor pela minha cama, quando eu traio o Senhor pela televisão, quando eu traio o Senhor por isso, pelo meu emprego. Porque nós servimos bem nosso emprego. Quem chega atrasado aqui no seu emprego? Só eu? Mas quem não gosta de chegar atrasado? Não é verdade? Agora ir na casa do Senhor. E para fazer as coisas do Senhor. Quem quando o patrão assim, dá para você fazer isso para mim? Você fala, dá certo, nossa, vou fazer. Não. Eu, quando minha patroa fala, faz isso para mim, se eu não quero fazer, eu falo, não. Se eu quero fazer, eu falo, vou fazer e faço melhor. Mas, e para Deus? O Carlos trouxe uma palavra hoje, queridos, de oferta, que eu não precisava nem mais pregar. Ele falou assim,
que Abraão obedeceu a Deus prontamente, pegou seu filho e foi sacrificar. A gente faz tanto sacrifício pelo nosso emprego, pelo nosso patrão da terra, e a gente não faz o que a palavra de Deus diz, a gente não honra a Deus. Queridos, vamos honrar Deus, vamos pôr Deus no lugar certo, no primeiro lugar. Vamos buscar não chegar atrasado na casa dele, vamos buscar ir em todos os compromissos que nós temos com ele. Porque é isso que é o reino de Deus. E para terminar, queridos, 2 Pedro, vamos lá, mais para frente um pouquinho, antes de Apocalipse. Só um pouquinho, vem os 3 livros de João. Não, 2 livros de João e 3 de Pedro, não é? É isso aí? 3 de João. Então, estava certa, você me complicou. 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vou ler, porque eu vou ler alguns versículos. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis praticantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, a ciência. O que ele fala aqui? Acrescentar à vossa fé a ação. E a ação, o conhecimento. Amém? E a ciência, a temperança. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade ou o amor. E ao amor, a fraternidade. E a fraternidade, daí ele vai falar o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês entenderam um pouquinho do reino de Deus? Daquele tesouro que nós achamos, fomos lá, vendemos a nossa casa e compramos aquele terreno para não perder esse tesouro. Esse é o reino a que você pertence. Amém?